Sou Josineira Cunha, da página Meu Torrão, e hoje estamos em mais uma entrevista. A entrevista hoje é com a professora Rosineire, da Ciranda de Nova Olinda. Seja bem-vinda, professora Rosineire, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós sabemos de todas as suas atribuições, que a senhora está ocupada, principalmente nesse momento que a senhora está trabalhando com a questão da igreja, né? E mesmo assim a senhora aceitou o nosso convite. Muito obrigada por estar conosco, viu? E hoje nós iremos falar um pouco sobre a trajetória da Ciranda de Nova Olinda. Eu fico muito feliz, né? Agradecida pelo convite. Esse trabalho que você faz, assim, um trabalho magnífico, né? Onde retrata toda a história do nosso município. Eu sei que é um trabalho árduo, mas porém belíssimo. E eu quero, assim, muito lhe agradecer e parabenizar por esse trabalho e pela oportunidade, né, de estar aqui hoje para falar um pouco da Ciranda de Nova Olinda. Então, professora, a Ciranda de Nova Olinda é uma das primeiras, ou seja, a primeira, na verdade, né? A primeira ciranda de Nova Olinda criada em Nova Olinda por uma nova olindense, né? É verdade. A Ciranda de Nova Olinda, ela surgiu, né? Em 1988, na época, éramos estudantes do ensino médio, né? Eu havia me formado em Manaus e aí retornei ao município. E a formação que eu tive em Manaus, para mim, não servia aqui, então eu resolvi voltar a estudar. E aí, em 88, a gente estava se formando, né? E precisávamos angariar fundos, né? Para a nossa formatura. E aí, a nossa turma, na época, falou assim: a gente tem que inventar alguma coisa, né? Aí eu falei: olha, eu sei dançar ciranda, né? Então, vamos formar a dança da ciranda. Só que nunca ninguém tinha ouvido falar em ciranda, né? E aí eu tive que ensinar, né, todos os meus colegas na época a aprender a dançar ciranda. E aí da turma toda, somente 15 conseguiram aprender, né? E aí a gente formou a ciranda em 1988 com o objetivo de angariar fundos para a nossa formatura, né? E aí, quando foi a apresentação, né, o público ficou assim contagiado com a dança da ciranda, né? Com a apresentação da ciranda e na época eu cantava, eu apitava e eu ainda dançava. Como eu fazia isso, hoje eu não sei explicar. Mas eu fazia porque não tinha ninguém, né? Ninguém sabia cantar as músicas e ninguém sabia apitar, então eu tinha que fazer as duas coisas, né? E aí a gente formou uma banda, né? Na época, meu marido tinha um grupo de pagode, né? Chamado Inferninho, e aí eu peguei esse grupo, trouxe para a ciranda, aí os componentes vieram para tocar, e assim a gente foi. Quando foi no ano seguinte, né? Aí nós já fomos convidados a fazer parte já do festival, na época era o festival de escolas, era o festival folclórico, mas era assim das escolas, né? E como a gente estudava na escola Nossa Senhora de Nazaré, aí o professor Borba, na época, que era o diretor, ele falou: não, então a ciranda vai continuar, né? Mesmo a gente tendo formado, né? A ciranda vai continuar na escola Nossa Senhora de Nazaré, tem o espaço para ensaiar e tal. E aí a gente continuou, né? Continuou. E quando foi em 1989, doutor Galo, ainda na época, doutor Galo era candidato em 88, ganhou a eleição, e quando foi em 89, ele lançou, né, o Festival Folclórico, já pegando todas as danças na quadra, que na época não era arquiteta, né? Menina, e lá foi assim uma euforia, sabe? E aí a ciranda não parou mais. Desde lá, outros pares que a senhora tinha nessa época, já na primeira apresentação, preferida, que era muito 15, era os mesmos 15, né? Era 15 pares. O nosso primeiro puxador, que te chama, né? O chefe da ciranda, foi em líder. Houve então foi em líder, a Gisilene na época. Aí depois veio o nosso Salveiro Valdete, que foi o nosso também chefe da ciranda, né? Salvou 10 Gente, e assim, e o nosso carão era o nosso saudoso amigo Hilton. Hilton Jardim foi o nosso primeiro carão da ciranda, junto com o nosso amigo Arigó, não sei se você conhece. O Arigó era o caçador. E assim, engraçado, né, que na época o Hilton era grande, alto, né? Menina, a dona Matilde teve que emendar muito pano preto para fazer a roupa do carão do Hilton, olha.
E foi O Caranha era maior do que o caçador, né? era maior do que o caçador. E o carão era maior do que o caçador. E aí, daí, com o passar do tempo, as pessoas foram vindo, né? Foram vindo. E aí chegou um momento que a gente teve que sair da escola, né? E aí foi quando a gente começou a criar a nossa documentação, a tirar a documentação, tudinho. E aí a gente se desmembrou da Escola Nossa Senhora da Nazaré e se tornou a Dança Regional Ciranda de Nova Olinda. Isso em 2016. 2016 foi quando a gente tirou o estatuto da ciranda, né? Aí a nossa documentação, tudo. E aí foi quando a gente também adotou, né? Porque até então, a primeira ciranda era assim, eu trazia as cores de Manaus, né? Então, o primeiro ano foi azul, o segundo ano foi verde, o terceiro ano foi vermelho, o quarto ano foi amarelo. E daí, a gente teve que criar nossas próprias cores. E na época, eu também tinha um time de futebol, que chamava-se Ouro Negro. E o Ouro Negro, ele era preto e amarelo, né? E aí, eu peguei e falei assim, bom, como já tenho um time que é preto e amarelo, vamos também colocar essas mesmas cores na ciranda de Nova Olinda. E por isso, aí a ciranda fixou essa cor, preto, amarelo e branco. Legal. E agora bem verde, né? Aí agora nós estamos aqui com o verde, que daqui a pouco a gente vai explicar o porquê. Então, professora, voltando ao nosso bate-papo, o nome Nova Olinda. A senhora já contou para a gente sobre por que fundou a ciranda, o porquê das cores também, e agora eu gostaria de saber por que Nova Olinda. Então, Nova Olinda, quando a gente começou a tirar a nossa documentação, né, registrar a ciranda de fato, né, a gente precisava ter um nome, né? E aí, foi quando eu comecei também a mandar fazer as blusas da ciranda. E a gente precisava de um símbolo. E aí, eu falei assim, vou usar o símbolo, não tem o símbolo da torre lá na prefeitura, né? Aquele símbolo da do Brasil, Então, eu falei, vou usar o símbolo da torre nas nossas camisas. E aí, quando fui registrar, né, cheguei no cartório, tiramos o estatuto, chegamos no cartório, aí o tabelião perguntou, como é o nome? Aí eu fiquei assim, né, eu falei assim, Ciranda de Nova Olinda. Aí, Ciranda de Nova Olinda, a gente já usa o símbolo, que é a torre do petróleo, né? Então, o nome vai ser Ciranda de Nova Olinda. E aí ficou Dança Regional Ciranda de Nova Olinda. Então, e aí quando nós fomos registrar a ciranda de fato, né, em 2001, e aí foi quando a gente teve que ter um nome fixo, e aí a gente colocamos ciranda, Dança Regional Ciranda de Nova Olinda. E ficamos com esse nome desde 2001 até 2017. Aí, em 2017, nós fizemos uma reformulação na documentação, no estatuto, na ata e tudo. E aí nós passamos de dança regional para associação folclórica. Aí agora a nossa denominação é a Associação Folclórica Dança Regional Ciranda de Nova Olinda. Nossa, bem completo, né? O que você falou ainda há pouco sobre importar os seus, a banda, né? Que acompanha a ciranda nas apresentações, claro, do festival só, né? E nas outras apresentações, a senhora usa as músicas mesmo já gravadas, né? E fotobrincantes. A gente sabe que é conhecedor, claro, que Alfazes, ele importa os nossos brincantes, né? Tanto da ciranda contrário quanto da ciranda de Nova Olinda. E isso acontece com a ciranda de Nova Olinda, traz brincantes de outros locais para participar, no caso de um evento tão grande quanto o festival. Não importamos assim, né? Mas eu te digo, com toda franqueza, que é muito difícil, sabe, hoje, manter uma agremiação, sabe? E eu falo isso assim porque a nossa juventude, ela não está muito assim, interessada, vamos dizer assim, né? Em participar das danças folclóricas. Os brincantes que tem hoje nas danças, eles são os mesmos há muito tempo, entendeu? Então, esse ano, por exemplo, eu pensei que eu ia importar. Eu pensei que eu ia importar brincante, porque no início estava muito difícil, né? Os brincantes antigos, muitos foram embora, outros casaram, outros
tiveram filhos, e aí eu falei, meu Deus, cadê os jovens, né? E aí a gente vai atrás de resgatar essa juventude, mas assim, muito difícil, sabe? Então, a gente até faz assim, digo assim, um apelo, né? A nossa juventude, porque eu vejo assim, Canumã é bem ali, um exemplo só. Lá, Canumã, Nova Olinda dá uns 4 Canumã. Mas lá eles têm 2 grupos de jovens, 2 grupos de danças fortes e grandes, né? E Nova Olinda, muitas das vezes, esses jovens não estão, sabe? Então, eles não estão, assim, buscando. E a gente insiste, porque o nosso trabalho não é só dançar. Nós temos um trabalho social. A Ciranda de Nova Olinda, ela tem um trabalho social que é justamente trazer os jovens, né, para a dança, entendeu? Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente está tirando muitos jovens da ociosidade, né, de estar ali, sei lá, envolvido nas drogas ou envolvido em violências. Então, nós temos esse objetivo, sabe? Que é resgatar, trazer essa juventude. Professor, então, esse trabalho que a senhora está fazendo é maravilhoso, né? Cuidar de todo, não só da questão do brincante na dança, mas a saúde mental, a saúde física dele, né? Essa preocupação da senhora e da sua equipe é muito louvado. Parabéns mesmo, viu, Débora? Parabéns mesmo. Essa é algo também que a gente não conhecia, porque diferente do brincante que ele só vai ensaiar. Ou seja, na nossa visão é isso. Não, o brincante ele só vai ensaiar. Mas não, a sua ciranda tem toda uma preparação, toda uma conversa, né? Tem. Toda uma preocupação. Isso é muito legal. E a senhora poderia contar para a gente qual é a maior dificuldade, além dos brincantes, como a senhora falou ainda há pouco, que os jovens quase não se interessam, ou seja, não querem participar, né? Então, além dessa dificuldade de os jovens que deveriam estar brincando, ou seja, talvez por ciúme, ou por não ter tempo, ou por ociosidade mesmo, não ir participar de qualquer uma dança, não só da ciranda, mas qualquer uma outra dança, né? Qual é a outra dificuldade que a senhora enfrenta? Olha, a maior dificuldade que eu acredito que não só a Ciranda enfrenta, mas como todas as outras agremiações, é o financeiro, né? O financeiro acho que é uma contrapartida que contribui muito para que os jovens eles não queiram estar dançando, sabe? Porque é assim, a ciranda, ela sempre, né? Depois que ela começou a participar nos festivais, a gente sempre contribuiu, tipo assim, 50%, né? 50% contrapartida da ciranda, 50% contrapartida dos brincantes, né? Qual é essa contrapartida? A ciranda, ela compra os panos, ela compra os enfeites, ela compra... Mas a mão de obra é dos brincantes. E então essa dificuldade a gente sempre teve, porque aí quando chega na hora de pagar, por exemplo, né, muitos não têm. E aí, por exemplo, o artista, ele não libera. Então, aí a ciranda tem que ir lá e assumir o compromisso. E aí, muitas vezes, a gente fica com dívidas, né, para pagar. Então, eu já paguei muita dívida da ciranda. Menina, já paguei muita dívida. Ultimamente, graças a Deus, a gente tem conseguido, como que eu posso falar, balancear, né? Mas, mesmo assim, ainda encontramos essa dificuldade, porque os jovens até muitas vezes querem dançar. Mas aí, quando chega no poder aquisitivo, eles recuam, eles desistem. Por quê? Porque não tem condições, porque não tem como pagar roupa, porque... Sabe? Então, esse ano, por exemplo, eu digo assim que é um ano atípico, sabe? Porque esse ano, a Ciranda de Nova Olinda, ela tá assim, tipo assim, nós precisamos do brincante para que ele esteja na arena, né? E os brincantes, assim, muitos não têm condições, então a gente tem que assumir essa responsabilidade, sabe? De ter o brincante na arena. Então, a gente assume essa dívida
ou antes de vir para cá, por exemplo, eu estava lá, a pessoa lá em Manaus, e falta isso, falta aquilo, compra aquilo, e assim, aí o dinheiro ele vai, e aí quando eu tiver assim, meu Deus, e agora? Sabe? Acabou, e aí vem a contrapartida. Então, essa. E a senhora já fez algum tipo de projeto, planejamento, no caso, para tentar minimizar essa questão de financeira? Tipo, a senhora falou sobre os bingos, né? Eu lembro que antigamente, como até a senhora citou ainda, povo, para uma formatura eles faziam festinhas e fazia bingo durante 3 anos para fazer, para se formar, no caso, no 3º ano, né? E assim, existe alguma proposta da Ciranda de Nova Olinda para que isso aconteça durante o ano, para minimizar esses gastos que a gente sabe que a roupa de ciranda é cara, a roupa é luxuosa, né? Então é tudo muito caro, principalmente a mão de obra. E a senhora tem algum planejamento para que possa minimizar, no caso, para o próximo festival? Olha, para falar francamente, a gente não tem um projeto durante o ano, entende? A gente tem um projeto quando inicia, por exemplo, os ensaios. Inicia os ensaios, aí a gente começa a fazer as barraquinhas, fazer isso. Mas aí é assim, porque as danças, no caso, né? Elas têm, tipo assim, 2 eventos, né? Um antes do festival e o festival. Você viu que Gacipo foi o lançamento do tema, o lançamento da música, o lançamento dos itens. Aquilo ali é um evento grandioso. Então, as barraquinhas que a gente faz antes é para custear aquele evento, sabe? Então, nesse evento, a gente praticamente não tem um lucro, né? Que muita gente acha que tem, sabe? A gente não tem, mas o nosso objetivo naquela festa é justamente aquilo, chamar o público, levar ao público o que a Ciranda está trabalhando para levar para o festival. É uma forma de motivar, né, a população a prestigiar também o festival. Professora, nós já falamos um pouco sobre as dificuldades enfrentadas, né? Já esclareceu a questão já contou sobre o histórico da ciranda, da fundação, e agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a senhora, sobre Rosinheira, professora Rosinheira, como é conhecida, né? Nós sabemos que a senhora contribui muito, não só com o Festival de Nova Olinda, mas também com a questão de educação. Com a educação no município, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a senhora. Quem é Rosimeira? Gente, nossa, falar de mim assim, né, é meio complicado, né? Porque é bom quando a gente fala assim da outra pessoa, mas assim, a Rosimeire, a professora Rosimeire, ela é uma mulher determinada. Ela é uma mulher corajosa, eu digo assim, aguerrida, né? Porque de tudo um pouquinho eu tô envolvida, né? Às vezes meu marido fala assim, mulher, tu não se cansa. E não, eu não me canso assim porque quando a gente faz com amor, o que a gente faz com amor, a gente não sente cansaço, é verdade, né? Então, eu sempre estive presente em vários segmentos, na educação, no esporte, na cultura, na saúde, né? Então, essas 4, vamos dizer assim, essas 4 vertentes da sociedade, eu sempre estive muito presente. O primeiro time feminino de futebol foi o meu. Então, eu fundei assim, o primeiro time de futebol feminino. Claro, já tinha outros, eu digo assim, né? Mas eu como Rosimeire, fundei o time chamado Ouro Negro. E foi o primeiro time feminino campeão do futebol de salão, né? E muitos anos depois a gente continuou jogando, depois eu não dei mais conta de jogar, né? Parei, e aí a gente criou o Força Jovem, que é o que existe até hoje, né? Que é da nossa família. Na educação, eu sempre estive presente como professora, né? Todos sabem, a minha profissão é professora. E a saúde, tive uma passagem, assim, muito
muito exitosa na minha vida, né? Que me trouxe grandes momentos, me levou a lugares que eu jamais imaginei um dia estar, a vários lugares do Brasil, né? Conheci vários estados brasileiros através da saúde, né? Então, quando eu estive como secretária, foi um trabalho assim, muito maravilhoso, que me trouxe muitas alegrias, porque a educação ela te traz o retorno a longo prazo. A saúde ela te traz um retorno a curto prazo, sabe? Quando você faz algo por alguém, quando você ajuda alguém, quando você resolve o problema de saúde de alguém, sabe? O retorno é imediato. Então isso assim me trouxe assim muitas alegrias. E foi um momento muito bom que eu passei pela saúde. A cultura ela tá na veia, né? Tá no sangue. Então, há 35 anos eu trabalho na cultura com a Ciranda de Nova Olinda. Porque é um trabalho voluntário, que você trabalha, você se dedica e você não tem, né, vamos dizer assim, você não tem uma remuneração, vamos falar assim, né? Então, é um trabalho voluntário, né? Mas é algo assim que me realiza, que me satisfaz, sabe? Quando a gente leva a ciranda e quando a gente entra na arena e vê assim a alegria do cordão cirandeiro, né? Quando a gente vê a alegria dos brincantes estarem lá, toda a dificuldade valeu a pena, sabe? Tudo que a gente passou ficou e valeu a pena aquele momento ali. Então, ainda falando, né, da Rosimeire, a Rosimeire também ela é uma mulher de fé, de muita fé, né? E hoje eu assumo, né, a coordenação da comunidade Nossa Senhora de Fátima, né? Da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Então a gente faz o trabalho na comunidade, né? Na missão, a missão de evangelizar, entendeu? E a gente procura também, né, fazer esse trabalho missionário, voluntário, dentro da nossa comunidade católica, né? Então, a fé que me move, sabe? Essa fé que me move, que me fortalece, que me dá força. E nos momentos mais difíceis da minha vida, foi na fé que eu encontrei a força. E a Rosimeire também, ela é família, né? Ela é família, apesar de quase não parar em casa, né? Devido a tantas coisas que faz, mas é família. Tenho uma família maravilhosa. O meu marido é meu alicerce, é a minha força, sabe? Ele é a minha base de tudo. Para tudo que eu faço, eu tenho que estar bem com ele. Se eu não estiver bem com ele, eu não estou bem em canto nenhum. Né? Então, meus filhos são a minha força, né? Meus netos hoje, que o que mais eu queria era ser avó, então hoje tenho meus netinhos, que eu sou muito grata a Deus pela família maravilhosa que Ele me concedeu. Muito bom, professora, parabéns, parabéns, porque nós sabemos que a senhora realmente é uma pessoa fantástica. Obrigada. Muito obrigada mesmo por fazer esse trabalho no município. A gente sabe que o nosso município, ele agora com pouco mais de 27 mil, segundo o IBGE, né? Mas a gente precisa muito disso. Se cada um fizer um pouquinho, então a gente vai evoluindo cada vez mais. Mas vamos falar agora Festival 2023. Ui! Tá bem aí, né? Tá bem aí. Tá bem aí. Já tá chegando, tá todo mundo eufórico, né? Houve alguma mudança? Aconteceu algum impacto? Assim, como é que está a ciranda hoje? Não, na ciranda não houve nenhuma mudança dentro da nomenclatura, né? Assim como houve nos bois, na ciranda não houve, né? A ciranda de Nova Olinda, ela se preparou, né? Se preparou para um grande festival que nós vamos ter no dia 31, 1º e 2 de setembro. Então, a ciranda de Nova Olinda, ela se preparou, né, para esse grande festival de 2023. E nós estamos trazendo uma temática muito importante, né? No cenário ambiental, vamos falar assim, né? Então, desde 2020, quando terminou 2019, 2020, terminou 2019, a gente já estava com o tema para o próximo ano, né? Só que aí veio aquela pandemia e tal, no outro festival. E a gente, esse ano,
vamos trazer para a arena essa temática que é os 4 elementos. Os 4 elementos da natureza, focando na preservação da Amazônia, né? E a gente vê a necessidade realmente de se trabalhar algo sustentável com urgência, né? Sim. Mas eu acho que agora eu estou entendendo o verde da camisa, né? Ah, Eu acho que é hora de falar sobre o verde da camisa, né? Gente, é verdade. Muitas pessoas, né, questionando por que o verde? A ciranda de Nova Olinda é amarelo, preto, amarelo e branco, sempre veio de amarelo. Aí agora todo mundo de verde. Então, quando nós vamos estar falando dessa temática grandiosa e maravilhosa, é mais do que justo que a gente viesse também vestindo um manto verde, né? O nosso manto esse ano é verde de acordo com o nosso tema, de acordo com a nossa Amazônia, né? Uma pergunta, professora, que eu acredito que seja a maioria, uma das mais questionamentos dos nossos telespectadores é quem pode dançar ciranda? Ou seja, existe um perfil para dançar ciranda? Existe idade para dançar ciranda? Não. Ou assim, para dançar ciranda você precisa ter um modelo de corpo? Não, de jeito nenhum, de jeito Por exemplo, eu poderia dançar ciranda? Com certeza, com certeza. Na dança, eu acredito assim, que a arte de dançar, ela não tem idade, né? Ela não tem idade, ela não tem cor, ela não tem um padrão de beleza, sabe? Não tem. Então, porque quando você dança, você está colocando para fora as suas energias, né? E você também está interiorizando as energias positivas, né? Para o seu corpo. Então, não tem um perfil. Qualquer pessoa pode dançar ciranda. Qualquer pessoa pode dançar qualquer dança, o que quiser, né? E o que quiser dançar, pode dançar. Da criança ao idoso. E se alguém, por exemplo, alguém que está nos assistindo, que tem o desejo de participar da ciranda de Nova Olinda, mas assim, sente um pouquinho, será que existe algumas regras, será que existe algumas limitações, tipo assim, com quem eu falo se eu quero dançar ciranda, quem eu procuro, além da senhora? Olha, eu falei assim, né, que a ciranda ela vem da criança ao idoso, né? Por que eu falei criança? Porque a primeira ciranda, na realidade, que eu fiz em Nova Olinda foi na creche. Foi na creche com as crianças, sabe? Eu era professora da creche. Mas foi só na creche, né? Aí depois que foi já com os adultos. Mas assim, olha, todos são convidados. Quando a gente lançou o primeiro ensaio da ciranda, a gente lançou o convite, né? Para a população em geral. Quem quisesse fazer parte da ciranda, né? Estava sendo convidado. Pode falar comigo, com o Fabiano, que é o nosso vice-presidente, né? Nós temos a nossa coordenação. Então, qualquer pessoa que você, no caso, quiser fazer parte da ciranda, você é o nosso convidado, né? Venha participar da ciranda de Nova Olinda, venha fazer parte da família ciranda de Nova Olinda. Olha só, gente, olha que tudo, olha que convite maravilhoso. Você que sempre quis dançar ciranda, participar do festival, olha esse convite, gente. Vai lá, já conversa com a professora Rosimeire, com o Fabiano. Olha, no próximo ano eu quero dançar e quero participar do festival. E já comece articulando aí, que eu tenho certeza que você vai dar um show no festival de 2024. Mas, professora Rosimeire, ainda falando desse festival, a Secretaria de Cultura ela já se manifestou quanto não acontecer a disputa? Olha, nós estamos aí aguardando, né, o pronunciamento da Secretaria de Cultura. Por enquanto, nós estamos nos preparando, né? Estamos nos preparando para o festival. Quando eu falo assim, nos preparando, Josineira, eu falo assim porque as danças, elas têm toda uma organização, sabe? Então, por trás do cordão de cirandeiros, tem os artistas, né? Tem a família, tem uma coordenação. E eu sou, assim, muito grata, sabe? Porque a ciranda de Nova Olinda tem pessoas maravilhosas. Eu sou uma mulher de muita sorte. Porque, só para você ter uma ideia, assim, por exemplo, nossos artistas, né? Nós temos os artistas alegóricos.
E você sabe que nesse período assim é festa, é festival para todo lado. Então, quando eu digo assim que eu sou de muita sorte, porque a gente tem pessoas fiéis, sabe, a Ciranda de Nova Olinda. Então, esperaram todo esse tempo, né, pela Ciranda de Nova Olinda, aí continuam os artistas de alegoria, que é aí o meu amigo Alexandre, a Débora, o Mingo, que são as pessoas que são responsáveis pela parte alegórica da Ciranda de Nova Olinda. Falando de fantasia, né, nós temos aí os nossos artistas, De Ângeles, nós temos o privilégio, sabe, eu digo assim, também de ter Caleb Aguiar conosco, Anderson Vieira, Serginho Tivoli, que são nossos artistas também, De Ângeles, André, são os artistas de fantasia, né, que fazem toda a parte luxuosa, o brilho, aquela coisa esplendorosa, né, que não é fácil, e não é barato, mas é maravilhosa. São mãos de fada. Então, eu sou muito grata a essas pessoas. A nossa costureira, que é a Mari, não sei se você conhece, né? A Mari já está com a Ciranda já há alguns anos, acho que uns 4 anos, está conosco. Então, nós temos toda essa parte artística que também faz acontecer na arena. Porque se não tiver isso, só o cordão, né? Fica faltando alguma coisa, mas os artistas maiores, os principais, é o cordão, né? Professora, muito obrigado, muito esclarecedora a conversa, quero lhe agradecer mesmo por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mesmo, e agora a senhora convida o povo para assistir a Ciranda no festival aí, bem rápido. Sim, convido. Eu só esqueci de falar uma coisa, Neide, só com a permissão. Esse ano, o festival, as cirandas como um todo, elas vêm trazendo uma novidade, né? A novidade esse ano é o lançamento do item Cirandeira Bela, né? Então, estamos chegando, né, ao final, que pena, né? Foi maravilhoso esse bate-papo. Mas eu quero parabenizar você por esse trabalho magnífico que você faz, assim, nele, no nosso município. A toda a sua equipe maravilhosa, minha gratidão. E eu quero convidar você, telespectador, seguidor da página Meu Torrão, para vir conhecer o Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte. Venha, você não vai se arrepender. No dia 31, no dia 1º, no dia 2 de setembro, o grande Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte. Você é nosso convidado especial. Estamos aqui aguardando você. Venha conhecer o Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte. E no dia 1º, à noite das cirandas, venha conhecer a Ciranda de Nova Olinda do Norte, que também espera por você. Muito obrigada.